1 Samuel, no capítulo 10. Eu quero dar uma vazão maior sobre o que, em pouco tempo que o pastor Jackson tinha, ele fez menção sobre Saul, sobre Davi ungido, enquanto Saul também era ungido. Davi ungido rei enquanto Saul governava. Eu quero dar uma vazão maior a isso. Capítulo 10 de 1 Samuel. Enquanto isso eu quero cumprimentar todos os casais que estiveram no retiro de casais. Eu sei que alguns estão aqui. A gente teve um retiro de casais muito maravilhoso e foi muito gostoso. O que sobrou de mim, da Luciana, está aqui nessa noite. O que sobrou, a Lu já está descalço. Nem começou o baile, já está descalço. Eu nem comecei o baile, também já estou sem voz. Mas que Deus abençoe os irmãos do Rio de Janeiro. Eita povo, povo de Bangu, Companhia Limitada. Deus abençoe, Deus abençoe. Os irmãos da América, Gibi e a Roberta. E agora os irmãos que já estão aqui conosco, fazendo parte dessa casa aqui, pelo menos dessa cidade, sejam bem-vindos. Deus abençoe você que está nos visitando pela primeira vez. Sinta-se em casa, seja bem-vindo. Que o Senhor possa responder ao seu coração essa noite. 1 Samuel 10 vai dizer assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a sua cabeça. Ponto. Nós estamos falando de quando Samuel unge Saul. Amém? A unção de Saul. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura não tem te ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? O Senhor te ungiu sobre a sua herdade. O Senhor te ungiu sobre a sua herança. O Senhor te ungiu sobre a sua herança. Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, nos termos de Benjamim e Zelba, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Para aqueles que conhecem a história, sabem que Saul saiu para buscar as jumentas do seu pai, que havia sido perdido. E eles acabou nessa busca pelas jumentas encontrando Saul, profeta. E ele recebeu esse momento, esse encontro, e ele foi ungido. Versículo 13. Porém Saul disse: onde é que eu estou? Eu acho que eu dei minha página saiu do lugar. 3. E quando ali passares, mais adiante, chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Homens que vão subindo a Deus a Betel. E levando 3 cabritos e outros 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, aonde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de ti saltérios e tambores e flautas, harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Aonde que Deus mudará Saul em outro homem? Versículo 5. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Há uma unção que Deus pretende para derramar quando você está dentro da guarnição dos teus inimigos. Versículo 7. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu
descerei a ti para sacrificar holocaustos e para fazer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Capítulo 13. Para aqueles que têm Bíblia, que não é... Eu vou repetir o versículo 8, você pode ir para o 13. Tu descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declararei o que has de fazer. Samuel pede para Saul esperar por 7 dias. Ele viria para sacrificar, porque somente o sacerdote podia sacrificar. Saul não era sacerdote, era rei, não podia sacrificar. Capítulo 13. Versículo 5. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia do mar, que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em angústias, porque o povo se estava apertando, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Vou repetir. Saul esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e eu oferecerei o holocausto. Ele era rei, ele não poderia oferecer o holocausto. Isso era um papel do sacerdote. Versículo 11. Então disse, versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul. Preste atenção, irmãos, no que Saul diz. Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias que acordaste comigo, nos dias combinados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor eu não orei. Então violentei-me, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: obrastes loucamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu trono em Israel. Precisa sentar um pouquinho. O pastor Jackson, ele fez menção aqui a respeito de Saul e Davi, porque Saul e Davi foram reis ao mesmo tempo, simultaneamente. Enquanto Saul governava, Davi era ungido rei. Nós temos, como igreja, uma relação muito negativa com a pessoa de Saul, e uma relação muito positiva com a pessoa de Davi. Ao longo dos anos, a igreja endemonizou Saul de uma tal maneira que Saul ficou um símbolo de algo abominável, e Davi se tornou sempre a nossa referência de adoração. E isso está correto, mas dentro de uma visão profética, o que Deus tenta nos mostrar em
em muitas ocasiões na sua palavra, na sombra das realidades espirituais em que eu e você já estamos inseridos, é que Saul e Davi se trata da mesma pessoa. Saul e Davi eram dois reis. Eles eram reis. Fala de governo. Nós sabemos que Saul fala de um governo satânico, ou um governo humano, por assim dizer, debaixo de um sistema diabólico. E Davi fala de um governo divino debaixo de um sistema celestial. Porque Davi, ele é uma tipologia de Cristo, profeticamente falando. Davi é uma tipologia do último Adão, enquanto que Saul é uma tipologia do primeiro Adão. E Saul foi o primeiro rei em Israel. E Deus cortou Saul e ungiu e habilitou o segundo rei, Davi. E por muitos pontos na Bíblia Sagrada, Deus faz questão de mostrar que ele derrubou o primeiro e decidiu ungir, abençoar e dizer: eu estou com o segundo. Por isso que quando Abraão teve filhos, nós sabemos que ele teve primeiramente Ismael, e depois teve Isaac. E o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, ele deixa claro que ali fala de uma aliança na carne e uma aliança no espírito. E Deus falou: lança fora o filho da escrava, porque a bênção está em Isaac, o segundo, seu filho. E esse mesmo Isaac, mais tarde, sua esposa fica grávida de gêmeos. E quando ele vai fazer aquela ultrassom celestial, a sua esposa entra no quarto, porque tem algo movimentando dentro do seu ventre, e ela está grávida, mas algo está de errado. Ela entra no quarto, vai orar, bate uma ultrassom celestial, e Deus diz assim: há 2 meninos, você está grávida de gêmeos. E o primeiro que vai nascer, o primogênito, ele vai ter que servir ao mais moço. Porque a bênção está sobre Jacó, não está sobre sobre Esaú, perdão. Muito obrigado. A questão é que Ismael e Isaac se referem à mesma pessoa. A questão é que Esaú e Jacó se referem à mesma pessoa. E desse Jacó vai ter um filho ilustre chamado José. E José tem 2 filhos. E quando José chama seu pai para abençoar Benjamim e Mateus, me ajuda. Manassés e Efraim, muito obrigado. Quando ele coloca a mão sobre o mais velho, que era Manassés, ele coloca a mão esquerda, e quando ele coloca sobre o mais moço, que era Efraim, ele coloca a mão direita, e José diz: pai, você está trocando a bênção é do mais velho. E o pai diz: não, deixa assim, porque profeticamente Deus estava rejeitando o primeiro e dizendo: a bênção está com o segundo. E quando Deus permitiu que houvesse a construção de um templo do Senhor, uma casa do Senhor em Israel, essa casa foi destruída por Nabucodonosor, e uma segunda foi reconstruída, e Deus falou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus derrubou a primeira, e Deus diz: a glória está com a segunda. E quando um povo de Deus saiu do Egito, a primeira geração não pôde herdar Canaã, somente a segunda geração. Deus abominou a primeira. O que Deus estava falando, está mostrando que Saul, esse homem que nós endemonizamos, trata-se de mim e de você. E Deus sempre derrubou o primeiro para qualificar o segundo, porque Deus estava dizendo que eu e você, primeiramente nascemos em Adão, e quando recebemos a Cristo pelo novo nascimento, então nascemos de novo em Cristo Jesus. E Deus derrubou o primeiro homem para abençoar o último, que é Cristo. Por isso que Rebeca está grávida. E Rebeca é a maior tipologia da igreja no Antigo Testamento.
haja visto que Isaac, que é a grande tipologia de Cristo no sacrifício, quando Deus diz para Abraão, sacrifica o seu filho Isaac, Deus estava dizendo, eu estou me revelando em ti, Abraão, como pai da fé, e seu filho Isaac é Jesus Cristo, meu filho a quem eu vou sacrificar pela salvação do mundo. Esse Isaac, quando nasce, Abraão chama um moço, um secretário, e diz, vá distante buscar uma esposa para o meu filho Isaac. Nós sabemos que ali é a maior tipologia do Espírito Santo, que vai buscar uma noiva, uma esposa, para casar com o seu filho Jesus Cristo, ou seja, a igreja. E Rebeca, ela é a igreja. E Rebeca está grávida agora. E dois movimentos há no seu ventre. Um é Esaú, a quem Deus abominou, porque ele é uma referência sobre a carne. E outro é Jacó, a quem ele abençoou, porque ele é uma referência sobre o espírito. Todo homem, toda mulher, você como igreja, tem dentro de si duas naturezas. Uma natureza da carne adâmica, em que Deus abominou, e uma natureza espiritual de Cristo, em quem Deus diz, ela deve dominar, ela que deve reinar, é sobre ela que está todo o teu tesouro e a tua herdade. Mas assim como o primeiro sempre trabalhou para derrubar o segundo, Paulo explica em Gálatas, assim como Ismael, que é da carne, trabalhou para derrubar Isaac, que é do espírito, assim ainda é nos dias atuais. O que Deus estava querendo mostrar é que Saul e Davi se trata da mesma pessoa. Por isso que Deus, quando Saul está atribulado, Saul está estressado, manda chamar um harpista. Então Davi vem e toca a harpa, adora. Enquanto Davi toca a harpa e adora, Saul se acalma. Porque Saul e Davi fala de rei e governo. O que Deus está dizendo é que a igreja, todo um homem e uma mulher que nasceu de novo, ele tem dentro de si dois reis. Um que nasceu governando primeiro em Adão, a carne, e um que nasceu em Cristo. E quando esse primeiro está atribulado, ele vai para o espírito, adora. Então a carne se aquieta e não tem poder sobre ele. E Saul, ele não foi reprovado porque ele era um homem mau. Saul foi reprovado porque não conseguiu entrar naquilo que era de Deus por causa do medo. Ele não conseguiu. A gente trata de Saul endemoniado. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que Saul, ele foi ungido, ele foi escolhido pelo Senhor. O povo pediu um rei e Deus escolheu, Saul é você. E ele foi transformado em um outro homem. A Bíblia diz que ele foi transformado em outro homem. Aquele homem aceitou a Deus, recebeu o encargo, ele foi transformado, ele profetizou, ele esteve entre os profetas, foi transformado em outro homem. Mas se você voltar no capítulo 10, por favor, 10 de 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 10, versículo 17, creio. Depois que Samuel unge a Saul no secreto, Samuel chama todo Israel para apresentar o rei. Versículo 17, capítulo 10 de 1 Samuel. Versículo 17, convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito, livrei-o das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam, mas vós o rejeitastes. Hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes dissestes, não, mas constituí um rei sobre nós. Agora ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos familiares. Tendo Samuel feito chegar às tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre. E dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Samuel
reúne todo o povo. Samuel já sabia quem era o rei. Samuel já tinha ungido o rei Saul. Só que agora ele precisava apresentar o rei. Ele chama todo o povo e ele começa a fazer sorteios para que o próprio Deus pudesse respaldar Saul. Samuel já tinha dito: Saul, você é rei. Você está ungindo, Deus te unge hoje. Aquele homem foi ungido, recebeu a chamada dele, recebeu a vocação dele, recebeu a revelação do propósito que Deus tinha para ele. Ele viveu a experiência de ter o seu coração transformado em outro homem. E agora Deus diz: eu vou te manifestar publicamente. Deus vai te respaldar. E Samuel faz o sorteio, Deus respalda. E cai o sorteio na pessoa de Saul. E quando eles dizem: cadê o Saul? Saul não está. Saul desapareceu. Versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: está escondido entre a bagagem. Alô? Aquele homem, Deus transformou ele em outro homem. Ele tem a mesma experiência que eu e você tivemos. Um chamado, uma palavra, um toque de Deus. Mas na hora dele assumir o que Deus tinha para ele, ele ficou com medo. Ele se escondeu. E o próprio Senhor disse: ele está entre as bagagens. Deus não deu os nomes da bagagem, porque cada um de nós, por medo de entrar naquilo que Deus tem, temos as nossas próprias bagagens, a quem nos escondemos. Ainda que o Senhor nos ungiu, ainda que o Senhor nos chamou, ainda que o Senhor transformou-nos em outro homem, ainda que o Senhor nos capacitou na hora de manifestar e entrar naquilo que Deus tem, o medo não deixou aquele homem entrar naquilo que Deus tinha para ele. Alô? E Deus unge Davi. E quando Deus derruba Saul e rejeita Saul para Davi governar, Deus não estava rejeitando uma pessoa e habilitando outra. Para a igreja que não vive a sombra da realidade, mas a realidade espiritual, Deus estava dizendo: tem dois governos dentro de você. Se Saul não morrer, se Saul não cair, se o medo não for derrubado, você não vai entrar naquilo que Deus tem. É preciso que Saul morra dentro de mim, para que o rei Davi assuma o trono dentro de mim. Por quê? Porque no primeiro homem, Adão, a primeira manifestação é que, pós-pecado, quando ele cai, Deus volta no dia seguinte para aquele encontro. E ele diz: onde você está, Adão? E Adão disse: tive medo. E por causa do medo, Adão não estava mais no lugar do encontro. Quando Deus chegou ali, Deus não sentiu falta do fruto comido da árvore. Deus sentiu falta do encontro. Eu sei que a Bíblia nos manda buscar a Deus. Eu sei que a Bíblia nos manda buscar o Senhor. Mas em princípio, na raiz de todas as coisas, o que você vê é Deus atrás de um homem e não um homem atrás de Deus. Mesmo em pecado, Deus estava andando atrás dele. Onde é que você está, Adão? E a verdade mais forte nisso é que talvez não seja o tempo de buscarmos a Deus, mas talvez de deixar Deus nos encontrar e parar de fugir dele e se esconder nas bagagens e largar o medo e entrar naquilo que ele tem para nós. E ele vem exatamente, Deus diz: eu vou te tocar no meio da guarnição dos filisteus. Então ele é tirado da bagagem. Deus continua apostando nele. Agora o Senhor precisou revelar e dizer: ele está dentro da bagagem. Procura ele dentro de uma mala. Acharam Saul. Eu não vou ler. A Bíblia diz que quando aquele moço se levanta, ele passava do ombro de todo mundo. O ombro dele batia na altura da cabeça de todo mundo. Ele era um homem grande e formoso e bonito. Ele era o símbolo da aparência da carne. E então acontece que ele diz: agora, Saul, você vai a Gilgal. Você espera 7 dias lá,
que eu vou chegar, eu vou sacrificar o Senhor, e eu vou dizer a revelação final do que eu tenho para você. E Davi sai, como diz aqui no Mevan, chapado. Davi sai cheio de fogo. Davi sai cheio de poder. Davi está debaixo de uma palavra profética. E mesmo com medo, Deus diz: é você. E agora todo Israel vê. Ele foi respaldado pelo céu, respaldado pelo profeta. Aleluia, glória a Deus. O povo faz festa e ele está feliz, ele está bombado em Deus. Ele vai assumir o trono. Então acontece que os filisteus se armam em volta de Israel. Mas o povo está vivendo um avivamento, porque chegou o rei. Está ali Saul e todo o povo. E o exército cercado. E Saul está dizendo: aleluia, nós vamos acabar com tudo. Nós vamos derrubar eles, Deus me ungiu. E Deus vai fazer. Passa um dia, Samuel não aparece. Aleluia, glória a Deus. A palavra profética está aqui, o povo está comigo. Passa 2 dias, o exército filisteu dá um passo para frente. E alguns que estavam com Davi desaparecem com medo, com Saul. Obrigado, me ajuda, mano, não deixa errar. Alguns que estão com Saul desaparecem. Vem o 3º dia, Samuel não chega. O exército filisteu dá mais um passo para frente. Aleluia. Mais um tanto que estava com Saul vai embora. Saul começa a dar uma olhada. O exército filisteu crescia e o povo que estava com ele, o exército dele diminuía. E aquela palavra profética já não estava tão forte. Aquela experiência da unção já não estava tão forte. Vem um 4º dia, cresce o volume do exército dos filisteus e diminui, e Saul começa a se ver com pouca gente. Agora ele já pensa: meu Deus, era um profeta, aquilo era uma profeta ou era uma cigana? Será que eu ouvi ou era coisa da minha cabeça? Não é possível, Deus não está comigo e tem alguma coisa errada. E ele busca confirmação e ele vai ligar para alguém confirmar. Ele começa a entrar no lugar que é o lugar que Deus quer matar a natureza de Saul, que é o lugar do medo que nos impede de entrar naquilo que Deus tem. E a pressão começa a aumentar. Por quê? Porque cada exército do Antigo Testamento que lutou contra Israel representa uma casta de demônios que hoje luta contra a igreja, contra mim e contra você. Por isso que cada exército tinha uma característica específica de guerrear. E eu não vou entrar nas características dos outros, mas gostaria de falar a respeito dos filisteus. Os filisteus é uma casta de demônio que trabalha com o medo, com a opressão, que oprime, que amedronta, que traz pressão sobre nós, que nos leva para um campo de medo, aonde a fé muda a chave da operação. Por quê? Porque a fé, o medo tem a mesma operação da fé. Por isso que o contrário na Bíblia de fé não é incredulidade, é medo. Jesus quando tinha que dizer para alguém que ele deveria crer, ele dizia: não temas, creia. Porque o contrário de crer é o medo. O medo, ele não é a perda da fé. O medo é a operação da fé. Ao contrário, poderíamos dizer que o medo é a fé do diabo. Por quê? Porque assim como a fé faz você visualizar e crescer o que Deus tem, o medo também faz você visualizar aquilo que o diabo quer te oprimir. Por isso que se você está sozinho em casa, o primeiro movimento de uma sombra na cortina é só um movimento de qualquer coisa. O segundo já é um homem. O terceiro já é um homem com uma faca. O medo faz você trazer a mesma operação da fé, só que ao contrário. Quantos sabem o que eu estou dizendo? Medo é a fé do diabo em nós. A pessoa que não anda de avião porque tem medo, isso é fé. Ele tem mais fé que o avião vai cair do que vai chegar no outro lado, então ele não vai. E se no medo o diabo te pressiona para você liberar uma palavra e confessar o contrário da palavra, então você já deu a ele a arma para te prender, te amarrar e não entrar no que Deus tem.
Assim como a confissão da fé te faz conquistar em Deus, a confissão pelo medo te faz entrar naquilo que o inferno quer te prender. E vem mais um dia, chega o sexto, o quinto dia, a pressão aumenta. Por isso, Saul se vê daqui a pouco sozinho. Chega o sétimo dia, e Samuel, por ser o profeta, que é uma tipologia do próprio Deus no Antigo Testamento, ele não chega. A pressão aumentou tanto. A pressão aumentou tanto sobre Saul. Ele olhou e disse, ele não suportou. Eles trazem um animal aqui, e ele com as próprias mãos sacrificou. E quando ele a sacrifica, aos 44 minutos e 50 segundos do segundo tempo, Deus chega e diz, Samuel, o que você fez? Samuel, a Saul, o que você fez? E Saul diz, a pressão foi grande, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu vi que as minhas seguranças humanas foram indo embora. O inimigo filisteu cresceu. Filisteu, irmãos. Por isso que a luta de Davi e Golias, Golias era um filisteu. E ele disse, e você não chegava como você tinha combinado. Oh Deus, como que o Senhor liberou, profetizou, não acontecia. Aí eu não aguentei, na hora da pressão, eu tive que eu mesmo sacrificar, fazer com as minhas mãos. E Samuel disse, cara, você não podia fazer isso. Samuel falou, cara, faltou um pouquinho. Hoje mesmo Deus teria confirmado o teu trono em Israel. Trono fala de autoridade. Se fosse só a profecia de ter um carro, Samuel chegava no primeiro dia. Se fosse a profecia de passar num vestibular ou num concurso de um emprego, de uma carreira desejada, Samuel chegava no segundo dia. Mas quando tratava-se de assumir trono, de autoridade nas regiões celestiais, para entrar no que Deus tem, a pressão, vencer a pressão é o teu diploma, vencer a pressão é o teu vestibular, lidar com os teus medos e com as suas inseguranças e com os seus temores, vencê-los é o teu vestibular para entrar no que Deus tem, nas autoridades que Ele quer te introduzir. Por isso que então se levanta Davi, e Davi vai derrubar o gigante filisteu. Sabe o que acontece? Na hora que Davi Davi aparece, que ele vai derrubar o gigante, sabe o que acontece? Saul pega as suas armaduras, coloca em Davi, e diz, Davi, derruba o gigante. Sabe o que Saul estava fazendo? Pegando toda a sua capacitação de Deus para derrubar o gigante, e por medo colocou a serviço de outro, e outro, através do seu serviço, foi derrubar e fazer aquilo. Servir a Deus, ser parecido com Cristo, tem em si, intrínseco, a natureza do servo. Mas muitos de nós, em nome de ser servo, estão pegando toda a sua habilidade, toda a sua capacitação, e colocando a serviço de quem tem coragem para derrubar o gigante. E tem pessoas derrubando o gigante com aquilo que você deveria derrubar, porque Deus já entregou para você. E quando a gente pensa no confronto de Golias e Davi, o foco maior é aquela pedra derrubando o gigante. O que nós nos atentamos pouco é que por 40 dias o exército de Israel estava num monte, o exército filisteus no outro monte, porque era guerra de principados, e havia um vale no meio. Todos os dias, por 40 dias, Golias passava e dizia, haja entre vós um homem que se levante para guerrear comigo. E será que
Se esse homem me vencer, então eu o servirei, serviremos a vocês. Mas se o homem que se levantar para lutar comigo for vencido, então vocês nos servirão. Aquilo que por medo governa a sua vida, aquilo que te vence, é ele que você vai servir. Golias estava dizendo: o vencido vai servir aquele que o vence. Deus nos chamou para andar na operação da fé, e o medo é o que nos impede de entrar em Deus. E aquilo que você faz por medo, é ele que você vai servir. Quantos estão comigo? Por isso que eu acho que está em Êxodo. Hoje eu acho que não está tão bom para mim pular ali, não. Eu acho que está em Êxodo. Eu vou lembrar. Deixa eu dizer algo para você. As pressões. Quando Deus chama um homem e uma mulher para andar em autoridade, ele vai precisar vencer pressões. Irmãos, Saul estava com tudo na mão, muito pertinho. Às vezes Deus quer te introduzir num lugar de autoridade no campo das finanças, e de repente elas começam a faltar. E você ora, sabe que tem o Deus dono do ouro e da prata, e a verba não vem. Aí você faz uma análise bíblica. Você tem semeaduras debaixo da terra. Tem generosidade, tem obediência, fidelidade, tem semeadura. Por que as coisas não acontecem? E Deus, com tudo que está escrito na Bíblia, você fazendo, Deus parece que não chega naquilo que Ele acordou. A parte dele não está sendo feita. Como você, Samuel, não chegou nos dias combinados, eu tive que fazer alguma coisa. Parece que Deus não chega, a parte de Deus não está sendo feita. E lá naquele dia que Deus ia virar a chave. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Uma estação no clima, na temperatura, ela não muda do dia para a noite. Do outono para o inverno, a gente não está do dia até hoje, que é outono, é um tempo fresco, que amanhã começa o inverno, já amanhece frio, não. Aquilo vai trabalhando assim. Não é assim? O clima ele vai diminuindo a temperatura, e depois quando ele entra na nova estação, ele vai aumentando ou baixando conforme a estação que o espera. Porque as coisas não acontecem do dia para a noite no clima, mas no calendário tem uma hora que vira chave. 5 para meia-noite é uma estação, meia-noite e 5 é outra. E a pressão financeira está ali. Deus quer te promover num lugar de autoridade ali. E como Deus não chega, às vezes naquele último minuto, que o céu todo se organiza para lá e dizer: agora eu vou te promover. Naquele dia você não aguenta mais, vai lá, faz um empréstimo. Aí Deus chega: cara, o que você vai fazer? Hoje mesmo eu teria mudado isso. E o medo te levou, a pressão te levou a sacrificar com as próprias mãos. Você não podia ter sacrificado, porque eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Alô? Deus está falando aí. As pressões, elas são oriundas das promoções. Como bem pregou o pastor Rafael aqui, Canaã não é para quem vence o Egito. Canaã é para quem vence o deserto. Aquele homem estava com tudo na mão. E quando a pressão veio, ele não era um homem endemoniado. Ele era um homem que é a representatividade da operação do medo. O Saul que Deus quer matar em nós, para que o Davi, o Cristo, assuma o comando. E medo você não negocia. Como que você vence o medo? Vai olhar na Bíblia aonde que o medo opera. Medo na Bíblia é igual ao filisteu. E filisteu é gigante. Com gigante você não conversa, não negocia. Com gigante você enfrenta e derruba. Medo você não negocia. Medo você derruba. Você enfrenta. Quantas pessoas, mulheres na igreja, que estão 10 anos
com a sua carteira de habilitação dentro da gaveta. O Detran já falou que ela pode dirigir. A polícia já falou que ela pode dirigir. O governo já falou que ela pode dirigir. O marido já falou que ela pode dirigir. Todo mundo já disse que ela pode dirigir. Mas o carro está na garagem porque o medo não a deixa. E aí ela vai para casa e vai dizer: não, eu dirijo, em nome de Jesus eu dirijo, em nome de Jesus eu dirijo. Não sai o medo. O medo vai sair se você entrar no volante, entra no carro e dirige. Porque gigante você enfrenta, gigante você não conversa. Gigante, irmão, você enfrenta. Abra isso comigo, por gentileza. Êxodo capítulo 13. Por favor, irmão, não olhe para o relógio uma hora dessa. Não vai estragar nada. Eu não vou olhar para não me sentir culpado. Capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 16, entre o versículo 16 e 17. Na minha Bíblia tem um título que não é Bíblia, mas é os homens que a escreveram colocaram: Deus guia o povo pelo caminho. Versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Deus tira o povo do Egito. O caminho era curto, mas tinha que passar pelos filisteus. E ele disse: mas esse povo está muito cru. Eu vou ter que levar eles para um caminho mais longe, porque se eles encontrar os filisteus, eles com medo da guerra vão voltar para o Egito. Irmãos, esse mundo nunca foi tão Egito quanto é agora. E Deus, Saul fala daquele crente que ele converteu já, mas quando ele encontra os filisteus, ele volta para o Egito. Não significa dizer que volta para o mundo no sentido gospel de um homem e uma mulher desviada no nosso conceito. Não, continua na igreja, continua no evangelho, mas totalmente sem acesso ao que Deus tem para ele, porque cada vez que enfrenta os filisteus com medo da guerra, volta para o padrão do Egito. Ainda que está livre de Faraó, é governado pela mentalidade de escravo. E se você for mais para frente um pouquinho, capítulo 14. Agora o povo, Deus está caminhando o povo pelo deserto. Deus saiu com o povo. Não dá para ler tudo, versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filisteus, para que perseguisse os filhos de Israel. Alô? Quem foi, como diz aqui em Itajaí, que atiçou Faraó para perseguir os filhos de Israel depois de estar solto? Ele liberou. Ele já tinha se conformado, estava no luto do filho dele. Aí Deus falou: diabo, fica aí que hoje eu vou fazer uma coisa, quero o teu papel, mas deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Foi lá no ouvido do Faraó e disse: vai atrás. Não vai ficar sem ninguém para trabalhar para você aqui. Você precisa que esse cara, ainda que ele nasceu de novo, você vai precisar dele trabalhar para você. O próprio Deus manda atrás. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Quem é que sai afoitamente? Quem está com medo. Vamos mais para frente um pouquinho. Perseguiram
Versículo 9: perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, aproximando Faraó dos filhos de Israel, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O próprio Deus disse: vai atrás, vai atrás, porque eu libertei eles daquilo que escravizava eles no Egito. Agora eu preciso libertar daquilo que os escraviza para não entrar em Canaã, que é o medo. Nascer de novo já foi. Agora é preciso vencer o medo daquilo que você teme para entrar no que Deus tem. E agora eles vão a Moisés. E disseram a Moisés, versículo 11: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Para nós não ler tudo. Versículo 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então Moisés disse: gente, não tem medo não, Deus nos livrou. E se Deus permitiu que o exército de Faraó viesse atrás, é porque Deus vai acabar com eles. Vocês vão ver amanhã. Você não vai ver mais nada aqui. Deus vai acabar com tudo e Deus vai nos dar vitória. Isso no versículo 14. No versículo 15 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Opa, diga comigo, opa. Porque a Bíblia não fala que Moisés clamou a Deus. A Bíblia mostra que Moisés está dizendo: olha, gente, não tem medo não, Deus vai acabar isso com tudo. Vai acabar com tudo isso, vai dar vitória. Versículo seguinte, Deus fala assim: Moisés, por que tu clamas a mim? Fica implícito o quê? A oração oculta de Moisés. Moisés dá aquela palavra para o povo poderosa. Agora ele vai para Deus e Deus, por favor, Deus, pelo amor de Deus, agora eu liberei uma palavra, se eu faço alguma coisa, por favor, Deus. Moisés tinha uma palavra para o povo, mas não tinha uma para ele. Alô? Ser usado por Deus para ter uma palavra para o povo é muito bom, mas a sua família e os seus precisam que você creia nisso que você prega para o povo. Porque a unção e a habilidade, uma unção de pregar ou de aconselhar, o conhecimento bíblico, pode te habilitar para dar uma palavra para o povo. Mas só a ausência, só vencendo Saul, que está dentro de mim, de você, vencendo o medo, é que eu posso entrar naquilo que Deus tem. Aí Deus diz assim: por que tu clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. O povo está apavorado com medo. E Deus diz assim: não clama a mim mais, Moisés. Diga para esse povo marchar. Deus, mas eles estão com medo. Eles estão com medo. Medo é coisa de escravo. Diga para eles que eles não são mais escravos. Agora eles são meu exército. Deus estava dizendo: Moisés, isso não é mais uma questão de oração. É uma questão de você crer e se encorajar a se posicionar de acordo com aquilo que eu já fiz. Você não é mais escravo. Você é exército. Alô? É uma questão. Tem coisa que já não é mais uma questão de oração. É uma questão de crer que eu já tenho o que eu estou pedindo. Versículo 19. Então o anjo de Deus que ia diante de quem? Por favor, gente, me ajuda. Ele ia diante de quem, o anjo de Deus? Diante de quem? Diante do exército. Meu irmão, eles, cabeça de escravo, medroso, apavorado. Isso é como ele se viu.
Mas Deus via eles como exército. E exército tem que fazer o quê? Exército marcha. Então diz, não clama, marcha. Diga aos filhos de Israel que marche. E quando os filhos de Israel marchar para quê? Para perder o medo. Marcha e diga, você é exército, eu sou um soldado. Deus falou para Josué, Josué, eu te entrego Jericó hoje. E Jericó tinha aquela fama da cidade mais fortalecida que tinha. E Deus olhou para Josué e para o seu povo e disse, ai, não adianta, eles não vão conseguir. Vou dar uma estratégia para você. Todo dia você dá uma volta em volta da cidade, mas ninguém pode abrir a boca. Ninguém pode abrir a boca. E ele estava. E Deus disse, Jericó é tua. Só que ele olha, anda, e tudo que ele vê é a muralha. Ele não enxerga o que Deus tem para ele. Ele só tem uma palavra. Mas entre a palavra e aquilo e botar a mão no que Deus tem uma muralha. Então você anda. Mas não abre a boca, porque eu estou fazendo você andar em volta da muralha para você perder o medo. Se você abrir uma boca, palavra no medo, eu não consigo acessá-la dentro. Então não abre a boca ninguém. Primeiro vence o medo da muralha. Todos eles estavam ali, até vencer o medo da muralha. Então Deus diz, agora você pode liberar. Você sabe que a casa de Eliseu estava totalmente cercada pelo exército do rei da Síria. E de repente o moço de Eliseu diz assim, ai meu pai, carros e cavaleiros. Como dizia antigamente, a vaca foi para o brejo, Eliseu. Estamos arrebentados. E Eliseu ora a Deus e diz, Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Aí sabe o que acontece? Eliseu, o moço tem os olhos abertos e ele vê carros e cavaleiros de fogo em volta da casa de Eliseu. É interessante que todo o exército da Síria estava instalado a guerra contra a casa de Eliseu. E quando Eliseu vai orar, ele não ora contra a guerra que estava do lado de fora. Ele ora para o moço vencer a guerra que estava do lado de dentro dele. Porque o que nos derrota e nos derruba não é a guerra do lado de fora. O que nos derrota e nos derruba é a guerra que nós vivemos aqui dentro. O Saul, o governo humano, que precisa cair aqui dentro. Todos nós vamos precisar lidar pressão, intimidação. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns sabem que tem um movimento de umas águas para a gente ir para fora. E no começo, recebendo uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio, no momento deu uma bombada assim de Deus. Mas no segundo momento, não, no terceiro momento, a minha alma começou a conversar comigo, falar comigo. E quando que você sabe que é a alma que fala com você? Cada vez que você começa a contabilizar perdas, é a alma que está falando, nunca é Deus. E eu comecei a entrar num lugar e comecei a contabilizar perdas. E comecei a ver a minha fluência no inglês. E comecei a ver os lugares que eu já conquistei aqui, que talvez depois não tenha mais. E um tipo de pressão começou a vir. Todo lado de fora estava tão bom, mas do lado de dentro, pressão é o que vem para te desencorajar a entrar naquilo que Deus tem para você.
Eu vou pedir para você abrir em João comigo. Eu te confesso que eu vou gastar mais uns 10 minutos no Evangelho de João. Capítulo 11. Capítulo 11 do Evangelho de João. Deixa eu ir aqui. Cadê o João? Está aqui. Versículo 1. Vai dizer assim: estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua mãe Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhes tinham enxugado os pés. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disse-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu queres tornar para lá? Versículo 8. Vamos ler de novo. Versículo 7. Depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu queres tornar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o vosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Versículo 14. Então Jesus disse declaradamente: Lázaro está morto, e alegro-me por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com eles. Jesus, ele está dizendo: eu alegro-me. Jesus, ele ia entrar para ressuscitar Lázaro. Lázaro está morto. Versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Alô? Os discípulos. Jesus disse assim: o Lázaro está morto. Nós vamos lá e vamos ressuscitar ele. E eles disseram: Senhor, nós já escapamos barato lá. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem até versículo bíblico. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, nós não vamos voltar para lá. Os caras já querem te acabar lá. Mas eles disseram para Jesus, expuseram o medo deles. Quando chega na vez de Tomé não fala com Jesus. Tomé já fala para os discípulos: gente, nós vamos lá para morrer junto. Tomé não era um incrédulo. Tomé era um homem medroso. E quando você ouve a voz do medo e da incredulidade, porque a profissão da fé é do medo. Agora, porque os discípulos estavam com medo, mas foram falar com quem podia tirar o medo, que era Jesus. Tomé não. Tomé, ele já foi infeccionando os outros. Ele arrancou a atmosfera da fé. E quando Jesus estava trabalhando para ter um nível de fé, Jesus sabia o que podia impedir a ressurreição de Lázaro era o medo. E Jesus estava trabalhando exatamente isso neles. E aqueles que foram a Jesus, Jesus tirou o medo. Mas Tomé não. Tomé, com medo, ele disse: não vai dar. Mas na frente você já conhece a história. Só que agora você vai um pouquinho mais comigo em João no capítulo 20. Por favor, eu não vou me ater tanto. João 20. João capítulo 20.
Chegou aí? João 20, até eu vou achar, eu tenho fé. João 20, deixa eu ver aqui. Ok, versículo 19. Jesus ressuscitou, já apareceu a Maria Madalena. Ele está aqui. Chegada pois, João 20, 19. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes. Eles estavam, Jesus ressuscitou, mandou avisar. A Bíblia diz que eles estavam num lugar com as portas trancadas por causa de quê? Por causa do... Embora tivesse medo, eles estavam na palavra da obediência. E quando Jesus chega, o que Jesus diz? Paz esteja convosco. Jesus estava trocando o medo pela paz. Porque a Bíblia diz que o medo gera tormenta, porque ele sugere o castigo. Foi isso que nós conversamos, né, Giba? A Bíblia diz que o medo gera tormenta porque ele pressupõe castigo. Pega isso comigo, meu irmão. O medo gera tormenta porque pressupõe castigo. Por que Adão, o medo entrou nele? Porque quando ele viu que desobedeceu, o medo do castigo o levou a se esconder de Deus. Por que todo homem não nascido de novo, a tendência dele é ir para fora de Deus? Porque inconscientemente ele tem um medo do castigo de Deus, porque o peso do pecado de Adão paira sobre ele. Porque o medo pressupõe castigo. E eu sei o que é isso, que eu trabalhei isso muito bem na Sarinha e na Isabel. Que às vezes quando nós estávamos fora de casa, que elas aprontavam, eu dava um aviso 1, 2 ou 3, e chegava uma hora que eu tinha que dar uma palavra final, e eu dizia: Sara, filha, agora deu. Quando nós chegarmos em casa, o pai vai precisar te corrigir com vara. Irmãos, até eu chegar em casa, eu não prestava mais para ela. Até eu chegar em casa, não prestava mais isso para ela. Ela ficava. Por quê? Porque ela sabia que vinha o castigo. Mas era interessante. Eu chegava em casa, ela estava agoniada. Como ela sabia que a minha palavra era uma só, ela estava agoniada para apanhar de vara. E depois que ela apanhava de vara, chorava, colocava o seu rosto no meu peito, eu a consolava, para que ela entendesse que não era nada pessoal, mas a desobediência tem seu preço. Mas que agora, mesmo no preço da correção, ela tem um pai que a consolava. Daqui a pouco ela estava tão tranquila e tão descansada. Por quê? Porque o castigo voltou a trazer a paz. Quando a Bíblia fala em Hebreus sobre o novo e vivo caminho que Jesus abriu, e a Bíblia diz assim: entrai com ousadia no Santo dos Santos. Quem conhece essa palavra? Ousadia. Ousadia, irmão, é quase uma espécie de uma displicência, quase uma irreverência. Você ser ousado, sem nenhum tipo de medo. Sabe por quê que a Bíblia diz que devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos? Porque Hebreus está fazendo uma relação da nova e da velha aliança. E na velha aliança, o sumo sacerdote era o único que podia entrar no lugar santo dos santos. Aqui tinha o véu, e só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde era a presença de Deus. Antes ele sacrificava um animal pelo povo e um animal pelo pecado dele, mas ele não sabia se Deus ia aceitar o animal do pecado dele. Por isso ele entrava com roupas toda cheia de sinetes, amarrado com uma corda aqui, porque se Deus não aceitasse, ele morria fulminado. Então ele entrava e ficava dançando, e todo mundo ouvia o sinete. Se o sinete acabasse de mexer, Deus o havia matado. E ninguém podia entrar lá para pegá-lo, porque só o sumo sacerdote que entrasse morria fulminado. Então eles puxavam ele por uma corda.
Por isso que Zacarias, quando entrou para o serviço e ficou mudo na palavra de João Batista, eles pensaram: será que ele morreu? Então eles entravam com muito medo e pavor na presença de Deus. Então, porque a Bíblia diz que o medo pressupõe castigo. Depois que o castigo vem, a paz é devolvida. E só assim que você entende Isaías 53, que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, ele não vai te matar, porque o castigo já está sobre Cristo. Então tenha paz, não tenha medo. O castigo que me traz a paz está sobre ele. Por isso nós podemos entrar nesse lugar, porque o castigo que nos traz a paz. O medo pressupõe castigo, só que o castigo já está sobre ele. Tenha paz, entra com ousadia, ele não vai te matar. Aquele que poderia ser morto, que seria você, alguém já morreu no lugar. Jesus já morreu. E agora, esse homem, Tomé, que a gente diz o incrédulo, sabe o que eu prefiro dizer? Eu prefiro dizer que Tomé não era incrédulo. Eu prefiro dizer que Tomé era o sincero. Talvez Tomé tenha sido o verdadeiro ali, o sincero, não o incrédulo. Vamos um pouquinho mais para frente, por favor. Eu vou encerrar aqui. Versículo, onde é que nós estávamos? Vamos morrer com ele, onde é que está? Oi? 20, 19. Pai seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos, o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Não tenha medo, porque o medo traz incredulidade. E você não entra no que Deus tem. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou-lhe sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Alô? Tomé, o cara que estava com medo de ir com Jesus até Lázaro, porque ia morrer. Agora os discípulos estavam ali com medo, mas foram e entraram no que Deus tinha, na palavra da ressurreição, na revelação do Cristo. Mas um homem não estava lá. Quem não estava? Tomé. Por quê? Porque ele era um cara governado pelo medo. O medo de entrar naquilo que Deus tinha. Perdeu a revelação da ressurreição, perdeu Jesus ali. Ele não estava. Mas tem uma coisa linda na Bíblia. Irmãos, biblicamente, o número 8 é o número do recomeço. Por isso que um homem na lei mosaica, ele era circuncidado no 8º dia. Porque a circuncisão fala do novo nascimento. É o recomeço da vida de uma pessoa. Porque 8 na Bíblia é recomeço. Por isso que quando veio o dilúvio, salvou-se contra as almas. 8. Porque 8 na Bíblia é o recomeço. E todos os discípulos entraram naquilo que Deus tinha. Mas um homem, por medo, ele não entrou. A Bíblia faz questão de dizer que ele não estava ali. Isso no versículo 24. Leia o 25 comigo. Disseram, pois, aos outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele quem? Tomé. Disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Porque aquele que é governado pelo medo, ele precisa do sinal.
Ele precisa da confirmação. As coisas de Deus primeiro precisam ser mostradas para depois ele andar. Ele não consegue entrar na esfera da fé. Aí uma coisa linda acontece. Versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro da casa. E com eles quem? Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, querido. Vê as minhas mãos e a chaga e chega a tua mão e mete no meu lado. E não seja incrédulo, mas seja crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus, meu Deus. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus entra ali e diz a Tomé: irmão, Jesus deixou passar 8 dias. Ele voltou lá por causa de uma pessoa. E ele disse: Tomé, eu te dou a chance de um recomeço. Vou fazer de conta que não existiu a primeira vez. O que Deus está dizendo, que nessa noite é um 8º dia para alguns de nós aqui. E aquilo que por medo você não entrou no que Deus tinha, Jesus está dizendo: eu venho de novo só por sua causa. Eu não vou te condenar. Não tenha medo. Não tenha medo de entrar no que Deus tem. Tem pessoas, irmãos, que vêm aqui no Mevan, cultos após cultos, e por medo nunca vieram aqui aceitar Jesus. Ele dentro dele diz: eu sou de Jesus. Mas ele é tão sincero, ele é tão honesto, ela é tão sincera e ela é tão honesta, que ela sabe que se ela vir aqui, no outro dia ela não vai querer viver algumas coisas que ela vive hoje. Ela tem consciência disso. Só que Deus não quer a tua sinceridade nem a tua honestidade. Deus quer a tua fé. Deus quer te livrar do medo. Pastor, então não vale sinceridade? Vale estar sinceramente certo, sinceramente errado, não adianta muito. Mas não vale ser honesto, vale você ser honestamente certo. Estar honestamente errado não vale muito. Porque o medo te rouba de entrar naquilo que Deus tem. Por isso que aquela mulher, aquela viúva, quando recebeu o profeta, acredito que Elias pergunta para ela: o que você tem na sua casa? E ela diz: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vai dar um prato de comida só para mim e para o meu filho, depois nós vamos morrer, porque é o último, nós vamos ficar sem. E aquele homem malvado, sem coração, diz assim: faz e dá para mim comer primeiro. O que Deus estava fazendo? Você acha que Elias estava querendo arrancar o último prato de comida daquela mulher? Não. Ele estava querendo arrancar dela o medo de ficar sem. Porque ela disse: depois que acabar isso aqui, eu vou ficar sem. E o que impedia ela de ter abundância na sua casa era o medo de ficar sem. Porque a gente está bem, a gente até reparte, é generoso, quando aquilo que a gente reparte não nos faz falta, ou não nos ameaça de ficar sem. O nosso medo são as perdas momentâneas que advêm das escolhas de entrarmos naquilo que Deus tem. E Deus não queria arrancar o último prato de comida. Deus só queria arrancar o medo de ficar sem. Qual é o teu medo que te impede de entrar naquilo que Deus tem? Deus não precisa levantar mais um profeta. Mas eu estou sendo sincero. Mas Deus quer a sua fé. A sinceridade, ela só é boa numa coisa. Sabe o que eu gostei de Tomé? Sabe por que eu acredito que Tomé voltou lá? Porque Tomé teve coragem de dizer que tinha medo e que não acreditava.
Eu creio que Tomé, ele não era o incrédulo, ele era o verdadeiro. Sabe por que o reino de Deus é das crianças? Porque criança, ela não tem vergonha de dizer que está com medo. Quando ela está com medo, ela diz: eu estou com medo. Se você não tiver vergonha de dizer que está com medo, diga: Senhor, eu tenho medo de entrar nisso. Eu tenho medo. Tem gente que está aqui, tem medo de colocar um filho nesse mundo, porque acha que esse mundo é um mundo perigoso hoje, então tem medo de ter um filho. Tem mulher que está aqui, que Deus já falou para ela largar o emprego, que ela precisa cuidar mais da casa dela, mas ela tem medo. Quantos sabem o que eu estou falando? Eu não sou o Espírito Santo, eu só estou sendo a voz. Eu queria que você ficasse de pé comigo um pouquinho. Tem pessoas que tem medo que alguém coloque a mão na cabeça dela para orar, porque ela tem medo de cair. Acredita nisso? Se você tem medo, ou já teve medo, de sair do seu lugar e vir aqui aceitar Jesus, com medo de que amanhã você não dê conta de dar uma resposta para essa sua atitude, pode ser exatamente o que hoje Jesus está dizendo: é um recomeço para você. Não precisa me falar das suas fraquezas, que eu sei as que você conhece e as que você não conhece. Hoje é um bom dia para você sair do seu lugar e vir aceitar Jesus, porque Ele quer tirar o seu medo. Você pode vir, você pode dizer, porque das crianças é o reino de Deus. Você sabe que dizer que tem medo já é uma coragem. Dizer que tem medo já é uma coragem. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer aquilo que tem medo. Os discípulos estavam com medo, mas foram perseguindo a palavra do Senhor. Tomé estava com medo, mas não foi. Só que Tomé chegou uma hora que ele foi honesto. Ele disse: não, eu preciso te tocar, eu tenho medo. E ele disse: meu Senhor e meu Deus. Ele disse: olha, cara, você acreditou porque você viu, mas tem pessoas hoje que podem vir, porque elas estão vindo sem ver. Pode vir, é um dia seu mesmo, pode vir. Chega mais aqui, eu peço que os irmãos me ajudem, por favor. Chega mais perto. Hoje é um bom dia para você sair do seu lugar. Eu sei que depois Deus vai lidar com os medos daquele que já tem essa escolha, mas agora é um momento de você sair do seu lugar e dizer: Senhor, eu não vou ter medo de te servir. Eu não vou ter medo do dia de amanhã. Eu tenho medo, mas mesmo assim eu vou. Pode chegar, querido, pode chegar. Pode vir, saia do seu lugar, venha receber Jesus do seu coração, venha. Nós vamos orar e a tua história muda. A minha foi mudada, muitos que estão aqui, a contigo não será diferente. Pode vir, não tenha medo, pode chegar mais perto. É dia de salvação nesse lugar. Ora comigo, igreja. Sai do seu lugar, venha. Se a gente pudesse ouvir mais a voz de vocês, seria melhor.
por causa da palavra que está sendo cantada. E você que está ainda no seu lugar, na sua cadeira, não empurra. Tem anjo aqui, estou igual o Bertelli. Você que está na sua cadeira ainda. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar fazendo apelo, não. Eu só estou tentando lhe encorajar. Você está no seu lugar ainda. E você no seu coração, você sabe que você tem a possibilidade de ter a sua vida totalmente transformada, mudada. Mas o medo de dar um passo, esse lugar ainda é teu. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá. Gente, tem um povo tão maravilhoso aqui. Pai, a igreja, Senhor, levanta as mãos para dizer: como nós recebemos aquela criança e colocamos ela debaixo do sangue do Cordeiro, pelo seu nascimento em Adão, hoje, Deus, nós declaramos essas vidas, recebendo o Senhor. A igreja recebe-os, Pai, e declara em nome de Jesus. Eu libero a palavra da verdade sobre vocês, que estão transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu declaro que o sacrifício de Jesus Cristo nessa noite entra no inferno para retirar toda a condenação de morte, salvação, o nome devidamente escrito no livro da vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que todo o escrito de condenação que pesava sobre as vossas vidas seja cancelado e cortado agora em nome de Jesus. Todo o trabalho de macumbaria, de bruxaria, de satanismo, de ocultismo, todos os territórios das vossas vidas que estiveram na mão do diabo, o sacrifício de Jesus Cristo vem redimir e vem arrancar das mãos da morte a vossa vida. Por isso receba não somente a salvação, mas em nome de Jesus receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. O teu corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo. Receba, receba o Espírito Santo. Receba, receba o Espírito. Receba o Espírito Santo. Já não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Sou filho. Sou filho de Deus. Por favor, vocês que vieram aqui à frente, puder dar uma olhadinha para mim. Vocês que vieram aqui na frente pela primeira vez, Pastor Marlon, Pastora Regina, vai conduzir vocês até aquela sala ali. A gente precisa do nome de vocês para orar por vocês, para cobrir a casa de vocês. Amanhã tem um novo dia, depois nós queremos cobrir a casa de vocês. Por favor, os acompanhe. Você que veio aqui pela primeira vez, o acompanhe ali. Vocês que estão aqui abraçando eles, conduzem eles ali, por favor. É noite de Saul morrer. É noite de você dizer: Deus, eu te conheço. Já tenho palavras, já tenho chamado, já tenho experiências com o Senhor, mas eu percebo que eu não tenho entrado em lugares de autoridade, de trono, de governo em áreas da minha vida. Medos têm me impedido. Essa é a hora, meu irmão. Você já demorou. Você já demorou. Nós vamos orar com você. Tenha liberdade de sair do seu lugar. Não tenha isso como um protocolo rotineiro de culto, não. Tenha isso como um deslocamento do lugar de medo. Sai do seu lugar, nós vamos orar. Nós vamos orar. Tem homens e mulheres de Deus aqui que tem vivido algo da salvação, mas não tem entrado no seu chamado, não tem entrado nos âmbitos da liberdade dos filhos de Deus. O que a Bíblia espera, o que a terra espera é a liberdade dos filhos de Deus. Aleluia. Sou filho de Deus. Sou filho. Pode chegar mais. De Deus. Tenha liberdade. Eu já não sou mais escravo do medo.
Deus. Já não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu quero te conduzir a um exercício espiritual. Eu quero te conduzir a um exercício espiritual. Isso é um exercício de coragem. Eu quero que você comece a cancelar no reino do Espírito, nas regiões celestiais, palavras que você liberou como profissão de medo, dizendo que para você talvez não desse mais. Queixas do seu coração, onde você foi honesto, foi sincero, mas acabou liberando palavras contrárias, debaixo de pressão, que a gente levanta. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu quero me unir com você e andar nas regiões celestiais como um higienizador, como alguém que vem formatar um sistema da tua vida e derrubar todo o vírus que foi gerado a partir de palavras professadas no medo, a partir de palavras professadas na frustração, a partir de palavras professadas na ofensa, no sentimento de injustiça. Eu declaro em nome de Jesus que essas palavras são removidas. Eu declaro em nome de Jesus uma liberação de fé e de coragem para você entrar naquilo que Deus tem. Vem cá, Mariano, por favor. Eu quero lhe dar um abraço, cara. Eu só quero fazer o que Deus está me mandando. Eu quero declarar em nome de Jesus uma liberação de coragem e de fé. Você vai mudar o seu discurso, você vai mudar a sua fala. Satanás tem te pressionado para te roubar daquilo que Deus tem para a sua vida, feito você acreditar de você mesmo menos do que aquilo que você é. Não torne pouco ou muito que o Senhor colocou dentro de ti. Não torne pouco e muito que o Senhor colocou dentro de ti, em nome de Jesus. E eu libero essa palavra para você também. Não torne pouco ou muito que o Senhor colocou dentro de você. Não caminhe no medo. Não caminhe nas palavras que são confessadas por meio de medos e impossibilidades. Eu declaro que o arraial dos filisteus começa a ser derrubado hoje. Deus levanta você no meio da guarnição dos filisteus. Saul está sendo derrubado dentro de você. O governo de Davi, o governo do Espírito está sendo levantado. Esaú, que vende pelo um prato de comida o seu direito de primogenitura, está sendo arrancado. Jacó, que se deixa ser transformado no Israel de Deus, está sendo levantado. Aleluia. A Bíblia fala de duas noras de uma mulher chamada Noemi, Orfa e Ruth. E Noemi está conduzindo elas para ser remida pelo remidor em Israel. E elas trazem Orfa e Ruth. É o Espírito Santo levando a igreja para casar com Boaz, o remidor, o Cristo, na metade do caminho. Espírito Santo, Noemi diz: voltem vocês duas, voltem. Vocês são moabitas, vocês têm outro Deus, vocês têm outro costume. Voltem as duas. A Bíblia diz que Orfa e Ruth chorou muito. As duas choraram, beijaram Noemi. Só que Orfa voltou para os seus deuses e para os seus costumes. Mas Noemi disse: ai, 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 por favor, não me peça para voltar. Com tudo que eu já conheci de ti, onde você for eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Noemi disse: daqui para frente não tenho mais nenhum tipo de segurança humana. É só em direção ao remidor. Sabe o que quer dizer Orfa? Orfa quer dizer amargura. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, Noemi, conduziu as duas até um caminho. Chega num caminho, ela diz: para, volta para trás. E Orfa teve que voltar, porque até um caminho a amargura pode ir junto, mas para aquilo que Deus tem dali para frente, a amargura tem que voltar. Somente uma decisão e uma convicção de quem vai prosseguir é que pode ir. O Saul vai ter que morrer. Só que Saul morre como?
Saul morre pela espada, custe o que custar, eu vou morrer por essa espada. Essa espada vai matar o Saul, essa espada vai matar o Esaú, essa espada vai matar toda a carnalidade, medo, frustração. Essa espada vai matar, porque é Cristo em vós, esperança da glória. Vamos caminhar na fé. Levante a sua mão, declare em nome de Jesus. Por favor, você amanhã de manhã, hoje mesmo, você vai tomar escolhas. Você vai vencer a pressão. Pastor Jacques falou aqui, não negocia valores na pressão. A pressão é um passo antes da promoção. O 8º dia chegou. O Senhor está dizendo, meu amado, sempre terá um 8º dia. Eu sou o Deus do recomeço. Sou o Deus do recomeço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor derrube os filisteus. Que o Senhor te encoraje. Medo a gente enfrenta, medo a gente não conversa. Medo a gente enfrenta, medo a gente não conversa. Com medo você não negocia. Medo é gigante, medo você derruba. Deus abençoe poderosamente. Uma semana abençoada, com decisões acertadas, com escolhas corretas, na convicção do Espírito. Em nome de Jesus, eu sou filho de Deus. Deus abençoe, querido. Se você puder dar um forte aplauso ao Senhor, essa é uma hora boa.